Olá, é sempre tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. E olha que o programa de hoje está mega especial. Nós vamos falar de temas que realmente importam para a sua qualidade de vida. Será que sexualidade tem prazo de validade? Vamos estrear uma coluna que chama Livro Aberto, semelhante àquela que eu faço na Rádio Guaíba, onde eu promovo o gosto e a arte da leitura. Vamos fazer uma campanha para que as pessoas leiam cada vez mais, porque a leitura eleva e transforma. E também, claro, com a proximidade da Páscoa, nós vamos falar sobre chocolate. Afinal, este alimento é amigo ou vilão da nossa saúde? Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Conforme eu disse na abertura do programa, hoje nós temos convidadas que são autoridades nas suas áreas de atuação. Comigo aqui no estúdio, a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky, que preside o Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Maria Terezinha. Boa noite, Cris. Como está você? De bem com a vida? Muito bem, inclusive com esse clima ótimo, tirando a chuva, mas que para dormir até faz bem. E sabe que as pessoas se tornam mais elegantes, né? As suas roupas, as botas, os sapatos, tão bonito de ver, né? Nós temos, eu diria assim, essa qualidade da elegância, mas tudo em função do clima. A geografia explica, né? O clima acaba ditando a moda. E vamos receber também à distância a nossa querida Lúcia Pesca, nossa psicóloga. Como vai, Lúcia? De bem com a vida, com qualidade de vida. Estás falando de onde? Com a pandemia, vim morar em Garopaba. E atendo online do mundo inteiro. Que beleza, com essa brisa, né? Nós estávamos falando aqui sobre como é bom a gente estar nesse clima fresquinho e a Lúcia Pesca usufrui desta brisa o ano todo. Deixa eu apresentar a Lúcia para quem ainda não conhece. A Lúcia Pesca, ela é psicóloga de casal e individual e também especialista em relacionamento e sexualidade. E sobre este tema, eu começo te perguntando, Lúcia, a sexualidade tem prazo de validade? Só para quem quer, entende? A sexualidade vai mudando com o tempo, desde as criancinhas que começam a se tocar até as pessoas na maior idade, quando modificam a forma de se relacionar sexualmente. É quase que um preconceito, né? Que as mulheres com 50, 60, 70 anos, elas perdem um pouco do prazer, há uma secura vaginal, tem alguns efeitos na menopausa que são factuais, né, Lúcia? Sim, Cris. Não só as mulheres, como os homens também, né? Então, assim, existe uma mudança. O que a gente tem que desmistificar, a coisa mais importante, é que sexualidade não é genitalidade. Então, se as pessoas ficam pensando que para ter sexo tem que só pênis, vagina, aí as pessoas vão se atrapalhar e, com certeza, é o que acontece, o preconceito de que se não for assim, não é sexualidade, muito menos saúde sexual. De saúde sexual para as nossas colegas de 50, 60, 70, 80 anos? A saúde sexual, primeiro, assim, a gente vê muitas mulheres sem companheiros dizendo, não tenho companheiro, como é que eu vou me relacionar? O companheiro só aparece se a gente está de bem com a vida, né? E se a gente, de alguma forma, está atraindo
coisas boas. A nossa energia sexual é fundamental para poder atrair a companhia de alguém. Mas eu começo por aí porque a mulher não se toca, a mulher não se conhece. A mulher chega num determinado momento da vida que tem dores e o humor fica alterado, a mulher não consegue procurar esse humor dentro dela. Às vezes eu digo, respira, respira. Imagina aquela respiração na hora que tu expira sendo um orgasmo. Ai, que ridículo fazer isso. Ai, meu Deus, bem capaz. Gente, são pequenos atos que nos levam. Então, assim, respira, deseja o que tu quer, usa lubrificante sempre. São dados primordiais para começar a ter uma boa saúde sexual. Nesta idade, né? Aqui no estúdio, Lúcia, com uma nutricionista. Tu acha que tem alguma conexão, Maria Terezinha, dos alimentos com a saúde, inclusive a saúde sexual? Acho sim. Aquele alimento, né, que te diminui a ansiedade, te aumenta o prazer, né? Como nós vamos falar hoje, que é o chocolate, que ele contém o triptofano, que é um aminoácido que estimula a produção da serotonina, tem tudo a ver, que é o neurotransmissor do prazer. Lúcia, não é à toa, então, que nos motéis tem sempre aquelas barrinhas de chocolate, os amendoinzinhos. Isso faz sentido para ti que trabalha com terapia de casal? Faz sentido, mas é mais um afrodisíaco visual, porque o que importa, como a Terezinha estava dizendo, é o que a gente consome. Entende? A gente vê vários países pelo mundo que já trabalham muito com a qualidade de vida, chegando até os 90 ou 100 anos e tendo algum tipo de conexão sexual. Por quê? Por causa da alimentação, principalmente. Né? Da alimentação, do prazer. Então, essas coisas são fundamentais para a gente. E de não ficar parado, da atividade física. Atividade física, a magia de sonhar, respiração, produtos, alimentos, né? Não produtos alimentícios, pelo amor de Deus, mas alimentos fazem parte deste arsenal. E do ponto de vista psicológico, tipo assim, a mulher, eu vou focar na mulher porque, queiram ou não, e os homens, meus amigos, que me perdoem, mas a mulher ainda é o centro, né, Terezinha? Ela é o centro da família, ela é o centro do relacionamento, ela tem essa visão multifacetada das coisas. Mas quando as nossas colegas começam a se sentir assim, aquilo cai, aquilo tem pelanca, é verdade, a gente envelhece, mas é tão bonito, eu acho bonito, só não envelhece quem morreu antes, quem não comeu a torta toda, não é verdade? Exatamente. Mas assim, uma coisa importante é que as mulheres elas conhecem muito pouco sobre a sua sexualidade e têm a fantasia do que vai agradar o outro. Primeiro, o que vai agradar a mim, né? Então, as mulheres ficam naquela, os seios estão caídos, a barriga não sei o quê. Na hora do sexo, isso não importa, gente. Isso importa para o estímulo visual antes do sexo, na sedução. Na hora do sexo, o que importa é como eu estou demonstrando o que eu estou sentindo. Isso aumenta a dopamina e, consequentemente, a ocitocina, que são coisas fundamentais para a nossa vida. Agora, então, demonstra. Os homens, quando transam com mulheres mais velhas, e eles mais velhos, eles dizem, o meu prazer está na tua demonstração. Só que as mulheres ainda têm aquela vergonha de que não posso demonstrar, o que ele vai pensar de mim com 70 anos, infelizmente, nos dias de hoje. Então, solta, concentre em ti. Eu digo uma coisa que as pessoas, principalmente as mulheres, ficam muito machucadas. Eu assim, seja egoísta na hora do sexo. Como assim? Pensa em ti. O que eu estou sentindo? Fecha os olhos. O que eu estou sentindo? Expressa tudo aquilo, expressa. Depois a gente corrige lá, se caso o nosso parceiro ou parceira
né, não tiver de bem com a vida e começar ainda a criticar tudo que tu fez durante o sexo. Esse tu já tira fora, tá? Mas, Lúcia, às vezes acontece da vergonha, né? E, eu vou falar exatamente o que vai pensar, Mas, tá, a gente entendeu que tem que fazer isso, mas como virar essa chave? Uhum. Existe uma técnica na terapia que a gente chama de desfoca. Põe o foco em outro lugar. Então, eu vivo dizendo para as mulheres, principalmente, que tenha a sua biblioteca de coisas boas, de lembranças positivas, de lembranças boas, tá? No momento que tu tem essa biblioteca, na hora que tu vai para o sexo, tu para, concentra e busca alguma coisa daquela biblioteca. Aquela vez quando terminou e a gente ficou rindo junto. Aquela vez que o meu corpo deu uma tremidinha. Tudo isso a gente traz para a hora do sexo, para nossa mente, para deslocar a ansiedade do medo de não ter um bom desempenho e, principalmente, de não satisfazer o parceiro. Isso é muito ruim. Então, faça a sua biblioteca das coisas positivas e vai acessando. Outra coisa importante, Cris, é o fato das mulheres ainda terem o preconceito de se eu não tenho desejo sexual, eu não vou para a transa. Nós somos diferentes, homens e mulheres. Mulheres não têm desejo, na maioria delas, não têm desejo para iniciar uma relação. A gente inicia por coisas subjetivas, bem como tu estava dizendo antes, mulheres são multifacetadas, porque eu gosto dele, porque a nossa relação é legal, porque a última vez que a gente transou foi boa. Aí a gente entra no sexo. E a gente só começa a ter desejo depois que a gente se excita. Portanto, meninas, se vocês estiverem esperando ter desejo para começar uma relação, acabou a vida sexual de vocês, porque não vai acontecer. Simples assim, e seguindo esses conselhos, né, Terezinha? Então, nós podemos dizer, Lúcia Pesca, que sexualidade não tem prazo de validade. Tem, assim, imaginação, criatividade e uma certa dose de egoísmo. É isso? Exatamente. E egoísmo é o que me dá prazer. Nesta hora, tu passa para o mundo o teu desejo, a tua energia, o teu prazer. Isso é muito importante. Na terapia sexual, Cris, o que a gente ajuda as mulheres, principalmente mulheres dos 60 mais, entende? É buscar essa conexão dentro e fazer com que elas consigam botar isso para fora e continuar a vida sexual, porque faz bem para a cabeça, para o coração, para tudo. Perfeito, sempre muito bom conversar contigo, Lúcia Pesca. No próximo encontro, na nossa sala de visitas aqui na Power Streaming TV, nós vamos falar sobre terapia de casal. Combinado? Combinado. Não, hoje em dia, só para dar um toque, terapia de casal hoje em dia, a maior parte dos casais que eu tenho são casais jovens. Então, é aí que tem que resolver tudo. A gente fala depois, me aguarde. Depois, mas agora nós te mandamos um grande abraço e o voto de uma abençoada Páscoa. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Para vocês também. Muito chocolate. Obrigada. Muito chocolate. Não, nem, isso nós vamos ver depois do comercial. E em seguidinha, depois do comercial, nós voltamos para falar sobre chocolate.
Hoje, como presente de Páscoa, o De Bem com a Vida traz para você um quadro novo. Você vai colocar se gosta ou se não gosta. Se você gostar, nós vamos seguir com este quadro. Se você achar que não é chato, não vale a pena, está deletado. O quadro chama-se Livro Aberto, é exemplo do que eu faço na Rádio Guaíba, onde se promove o gosto e o prazer pela leitura. Quem lê se eleva, se transforma e está muito mais conectado com o sucesso. Hoje, com uma aliança com a editora Coralina, que também tem esse propósito de promover leitura para elevar as pessoas, nós vamos trazer Precipício em Mim. Morreu para onde? É a história de um menino enlutado com o desaparecimento do avô. A morte é tratada, sim, com aquele jeito adolescente, leve, mas também tem alguma pitada de maturidade. Sem fazer um spoiler, mas convidando, estimulando você a ler. Precipício em Mim aborda emoções importantes como o afeto, a questão da morte e, acima de tudo, como nós temos que aprender a crescer em um mundo conturbado. Como eu sempre digo, quem dedica um tempo à leitura ganha um salto quântico aos nossos projetos de vida. Vai lá no nosso Instagram, debemcoavida.tv, e diz, pode ser inbox também, se quiser ser público, ótimo, tanto faz. O importante é a sua opinião. Quer continuar com o quadro Livro Aberto? Ok. Se não quer, também está ok. A maioria democrática, Maria Terezinha, aqui nós ainda somos democráticos, vencerá. Como agora, falando de coisa boa e passando para coisa boa também, Maria Terezinha, tu pode nos dizer se, de fato, o chocolate é um amigo ou um inimigo da saúde? Digamos que ele é aquele amigo que nós temos que ter perto, junto com o bom senso. Daí ele se torna amigo. Mas olha só, tu és nutricionista clínica, social, tem uma bagagem nessa área. Mas para nós que somos leigos, essa separação ainda é complicada. Eu sei que vocês no sindicato estão fazendo uma campanha muito forte para que as pessoas se nutram, se alimentem e evitem comer porcarias. Então, isso para vocês é comum, mas para quem é leigo, como é que ele consegue fazer essa separação? Sempre nós primamos muito pela qualidade do alimento. Nós não focamos na quantidade. E aquele princípio ditado, tudo que é demais faz mal, acreditamos que exista realmente. O chocolate, ele tem os seus benesses. Agora, nós estamos numa época muito linda, que é uma época de renascimento, que é uma época que nós estamos, como é que eu vou te dizer? Eu sinto essa sensação da Páscoa, uma coisa muito boa, uma renovação, uma libertação. E acho que o chocolate, a partir do século XX, ele teve uma explosão. Ele é chamado do ouro negro. E começou aqui na América do Sul, né, com os maias, e depois os astecas, foi na América. O chocolate, o cacau. Eles usavam com água e bebiam aquela bebida que eles já chamavam do ouro negro. Chocolate, ele é maravilhoso, né? Nossa, ele é dos deuses, vamos dizer assim. E ele é muito bom, mas ele é muito calórico. Ele tem muita gordura, mas ele tem aquilo que nos faz bem, desde que cuidemos a quantidade ingerida. Assim como o pão. Pão não é bom? Pão é maravilhoso. Nossa, o gosto é bom. Não comam pão. Não, o pão nos dá o carboidrato que precisamos. A energia, né? A energia, junto com o arroz, com o feijão, com a batata, com o aipim. O que nós focamos no pão é isso. Então, o chocolate, o que ele tem de bom?
ele tem flavonoides, que são antioxidantes, Olha, que são bons para o estresse, para a ansiedade, para a própria recuperação depois de muito exercício. E os flavonoides, eles estimulam muito várias funções no organismo, inclusive a protetora cardíaca. nossa, E ainda que bom. tem e os polifenóis que nos ajudam a proteger a pressão arterial. Então, são coisas boas. Maior quantidade do chocolate é que ele contém o aminoácido triptofano, que nós já conversamos. É um aminoácido essencial que nós só conseguimos através do alimento. Ele é essencial, nós não produzimos, nós precisamos ingeri-lo. Chocolate tem. E esse triptofano é que estimula o neurotransmissor serotonina, que ele ajuda na ansiedade e estresse. Os próprios antidepressivos, muitos têm na sua composição o triptofano. Quer dizer que se as amigas e os amigos que estão nos assistindo estiverem ansiosos, quando forem buscar suas aposentadorias, porque eu acho que não tem quem fique, né? Via de regra. Aí eu acho que vai perder o bom senso. Vai comer muito chocolate. Aí não pode comer, mas mantendo ainda, pode comer um pedacinho de chocolate que não vai achar uma barbárie. A gente indica uma pessoa muito ansiosa, inclusive, e que encontramos muito. Eu tenho uma grande amiga minha que ela não vivia sem chocolate. Ela não conseguia. Mas se tu ingerir até 30 gramas por dia, não tem problema. Não é uma barra, é uma 30. barrinha, né? 30 gramas. Mas não é tão Um pouco pedaço. assim. Não. Ele é leve. Mas quanto mais amargo, melhor. Eu ia lhe fazer uma pergunta justamente. Nós temos o branco, nós temos o amargo. O branco não se considera chocolate. Pois é isso, quer dizer que então eu sempre chamo a atenção porque a gente quer muito que os nossos amigos aqui no De Bem com a Vida fiquem de bem com a vida. Não existe chocolate branco. Se você compra pensando que é o chocolate branco, caiu no conto da sereia, né, Terezinha? Mas tem gente que gosta Tá, só de chocolate branco. Mas chocolate que vai conter as substâncias que fazem bem é o chocolate, o escuro, o amargo. 50% a 70% são os ideais. 50%, inclusive, se considera o médio, né? E ele já tem os flavonoides, né? Polifenóis, que é aquele que nos faz bem. Como ele é muito rico em gordura, ele é muito calórico. Tu vai pegar qualquer outro alimento e vai comparar, é um absurdo a diferença de calorias. É muito calórico. É muito calórico. E ainda os enriquecidos, mais calórico ainda. E aqueles chocolates zero açúcar, é recomendado? Sim, inclusive para diabéticos, né? Mas eles continuam sendo calóricos. Continuam, sim. Então é importante entender que na hora de fazer a sua cestinha de Páscoa, vai comer chocolate. O açúcar é uma coisa acrescentada. Sem açúcar, mas não quer dizer que você vá ficar magrinho ou reduzir peso. Não, ele continua engordando igual. Sim, porque vem da gordura, a maioria da caloria do chocolate. Quais são as alternativas? Como tu bem colocaste, a Páscoa para mim, é a data máxima da cristandade, para quem é católico, né? Para quem não é católico, entra na onda, né? Porque é uma data especial e tal. E na hora de montar a cestinha, como nutricionista, o que a gente pode colocar dentro da cestinha, além do chocolate, mas que faça bem? Tu pode colocar as amêndoas, né? Tu pode enfeitar com amêndoas, com nozes. Tu podes... Eu sempre cuido muito do doce,
né? Que é a tendência aí de chocolate doce. Tem crianças, por exemplo, que são alérgicas a chocolate e que dão muito o ovo de açúcar, né? Troca o ruim pelo pior. Mas, se tu pensar assim, bom, ela não pode comer o chocolate. Eu fui uma pessoa alérgica criança. E eu só ganhava o tal de ovo de açúcar. Eu odeio açúcar. Que bom, que bênção. Às vezes eu fico pensando, por que eu não gosto de açúcar? É por causa do ovo de açúcar. Tem uma memória feliz. E que bênção isso, né? Eu não gosto de açúcar. Não é um pouquinho, nada doce, me repugna aquilo. Que coisa boa. Então, hoje nós temos algum tipo de waffles também, uma coisa que dá para colocar. Agora, em geral, eu vou dizer que a Páscoa, o tipo de alimento para festejar e a cultura, né? Porque, meu Deus, tu vê crianças com um ninho altíssimo, cheíssimo. Absurdo. Ou ver a tia deu um, o avô deu outro, a avó deu outro, o pai deu outro. Há uma concorrência até para ver. Mas, em geral, também se vê muito assim, criança ganhando muito e ela não come. Que bom. Ela come um, come outro. E é uma data só, né? O problema que eu digo é criar o hábito. Sim. Aquele hábito que é o nosso problema maior, creio eu. Mas o chocolate, até pode ser um tema da nossa próxima conversa aqui na sala de visitas do De Bem com a Vida, mas eu quero que você já fique pensando que o açúcar vicia, né? Vamos dar um spoiler, Terezinha. Eu acho que o açúcar vicia e acho que o chocolate também. Quanto mais doce, em função do açúcar, ele vicia. Mas chocolate tem outras substâncias também que viciam. Mas realmente tu tem razão. É o casado, quanto mais doce, mais vicia, né? Então, e fica melhor, né? E fica. Na verdade, por alguns segundos, a gente tem aí a vã ideia de que é uma coisa gostosa, mas passou daqui é um terror para a saúde, né, Maria Terezinha? Sempre, digamos... Dentro... É aquilo que eu te disse, a gente prima pela qualidade. A quantidade é o grande problema. Então, exatamente. Então, para reforçar, o problema está quando você extrapola. Desequilibra. Desequilibra, porque nutrição é equilíbrio. É equilíbrio na alimentação. Nutrição é equilíbrio na alimentação. Assim muito bom, como muito bem colocado. Tu comes dentro de um determinado equilíbrio percentual, o teu corpo também é formado equilibradamente. Tu precisa, porque faz parte de ti o alimento. Né? Quando tu come mais, o organismo não vai botar fora. E dá um jeito. Vamos guardar. Por quê? Porque vem aquela memória dos tempos lá da Idade da Pedra que passava fome. Tinha que sair correndo atrás. Não, então nós não vamos botar fora. Nós vamos armazenar sob forma de gordura. Porque a energia, como é que nós vamos desperdiçar? Desperdiçar não pode. É exatamente isso que ocorre. Muito bem, muitíssimo obrigado. Seja sempre muito bem-vinda à nossa sala de visitas do De Bem com a Vida. Muito obrigada. Te desejo uma feliz e abençoada Páscoa. Que todos fiquem de bem com a vida nessa data tão suprema. É verdade. E para você que está conosco no De Bem com a Vida, é uma Páscoa do tamanho dos seus sonhos, com muita paz, muita saúde e, acima de tudo, muita fé e esperança. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.